Alô, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, no ar, dia 8 de março de 2013, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem censura, nem tem roteiro. O programa Pulando a Cerca é com uma avisa. O apresentador é Daniel Sutoriansky, médico. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que pula há 513 anos a cerca para garantir a sua liberdade. Mas vamos começar esse programa com duas notícias. Uma boa, muito boa, e uma ruim, muito ruim. A boa é que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Todo dia é Dia da Mulher, mas hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, salve as mulheres. Se não fossem as mulheres do mundo, o mundo tinha se acabado há muito tempo. Nós, homens, fazemos guerra, disputa, e as mulheres carregam a vida no ventre. Então, salve as mulheres. Outra notícia muito ruim. Ontem à tarde, na OAB do Rio, um terrorista colocou uma bomba que queria aterrorizar o Brasil e a Comissão da Verdade. E quem colocou a bomba sabia o que estava fazendo. É, mais uma vez, um terrorista. E o teledenúncia, a pessoa que, o grupo que fez a bomba detonar, no teledenúncia, disse que ia ter mais 3 bombas em seguida. Isso não é por acaso. A Comissão da Verdade está lentamente trazendo a verdade. E o grupo terrorista não quer a verdade de maneira alguma. Isso é uma coisa que começa a mexer com a família brasileira. A volta ao terrorismo. A volta de quem queria mandar e perdeu o poder. Então, isso é uma bomba muito ruim, a bomba contra a verdade. E a Comissão da Verdade, o próximo presidente da Comissão da Verdade Nacional é o ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Nada é por acaso. Bom, vamos convidar o elegantíssimo, o cultíssimo, o historiadorzíssimo, o puridizadíssimo doutor Arnaldo Burter. Doutor Arnaldo Burter, vem pular a cerca. Vamos pular a cerca do Arnaldo Burter. Tudo bem? Senta aqui. Fez xixi? Fez ou não fez? Fiz há algum tempo. Então tá bom. Ficou nervoso e fez xixi. Arnaldo Burter é engenheiro. Nasceu em Minas Gerais.
foi vice-presidente da UNE e participou dos movimentos contra a ditadura. Foi preso e torturado e ficou no exílio. Voltou, foi fundador do PDT com Brizola. E foi secretário do Brizola, secretário da prefeitura, secretário de ambiente, meio ambiente, etc. E foi presidente do metrô. E é um grande historiador. Hoje nós vamos falar sobre essa questão do Estado terrorista e o exílio que você viveu. Mas antes, vamos convidar o nosso eterno senhor consciência, o eterno doutor Modesto da Silveira. Modesto da Silveira, pula a cerca! Depois de pular a cerca, para que nunca mais me perca. Ótimo! Arnaldo, tudo bem, meu querido? Então, o programa Pulando a Cerca, agora é de manhã, à noite, e repete. Bom, vou mostrar, para começar, o livro que o doutor Arnaldo Morter lançou semana passada. Dá para mostrar em close? História e colapso da civilização. É um belo livro que nós vamos ter 4 programas em seguida com Arnaldo Morter. Hoje, a questão é o Estado terrorista que está começando a reviver e o exílio que o Arnaldo foi preso, torturado e exílio. E do outro lado, o doutor Modesto da Silveira, que foi o defensor de uma centena, mais de centena, de presos políticos na época da ditadura. Então, é um programa histórico. Vamos começar, Modesto, com o Arnaldo, né? Fala, Arnaldo! Daniel, muito obrigado por todos os elogios e pela apresentação do meu livro. Você, como sempre, é muito generoso, mas o assunto é outro, né? Isso. E esse fato que ocorreu na ABI, Hoje foi na a OAB, antes foi na ABI. na ABI, Eu estou ainda com aquele problema da ABI na cabeça. Me lembrei dele, né? Esse fato da OAB torna atual a questão que você coloca hoje do golpe de 64 e do exílio que eu e outros companheiros, e muitos outros companheiros, fomos obrigados a fazer. Arnaldo. E muitas outras pessoas sofreram muito mais do que nós a prisão, a tortura e a morte. Arnaldo, você era bem mais jovem, foi preso, torturado e exilado. Isso é uma lembrança difícil, né? De falar isso. Olha, Daniel, eu já superei isso. Felizmente superei. Porque quando eu decidi levantar a cabeça contra o golpe militar, eu podia esperar muito pior do que isso. O Modesto, que foi advogado de muitos presos políticos, inclusive no meu processo, foi advogado de companheiros nossos, sabe muito bem disso. Quer dizer, nós fomos colocados diante de uma situação em que ou você tem dignidade e reage, ou você sucumbe moralmente. Então tem que pular a cerca. Tivemos que pular a cerca. Nós já pulávamos a cerca antes, quando estudante, e apoiávamos um projeto de desenvolvimento nacional com soberania e justiça social. Era a nossa meta.
E depois tivemos que pular a cerca para combater a usurpação do poder. Agora, essa questão, eu venho refletindo sobre ela, inclusive está no meu livro essa história, porque é um livro de história mundial, história universal, mas eu tomo o Brasil como exemplo de como o processo histórico nessa civilização capitalista se passou em países da periferia do capital. Aqueles países menos capitalizados, menos industrializados. E que nem sequer tangenciam o sistema. E que foram um dia colônia. E mesmo depois de deixarem de ser colônia, foram uma colônia de outro tipo, o que se chama o neocolonialismo, a colônia do capital. Então, quando eu penso nessa questão da ditadura e todo esse processo que envolve a ditadura, eu vejo que, na grande maioria das questões levantadas, aflora uma disputa interna entre forças políticas que têm as suas argumentações, que dizem ter princípios, mas a coisa é muito diferente. E no meu livro está narrado isso. Na verdade, há duas histórias sempre. Uma história daquilo que acontece conosco, que é sempre o reflexo de uma história daquilo que acontece no nosso entorno. Para uma nação, existe a história da nação e a história do mundo que o envolve. Pode ser das Américas e pode ser do conjunto do mundo. Então, eu vejo a ditadura militar como consequência de um processo maior, que não foi só um problema de luta entre forças políticas nacionais. Foi um processo de desenvolvimento do capitalismo que precisava, a partir de 1958, de expandir-se para a periferia, para a sua sobrevivência. Eu falo 58, porque foi 58 que surgiu a crise econômica, que já podia ser detectada em 1957, e que produziu as condições que permitiu o desenvolvimento da indústria brasileira. Muito mais do que aquilo que o Getúlio teve que fazer das tripas coração para conseguir implantar a indústria de base no Brasil. A eletricidade, a siderurgia e a indústria do petróleo com a Petrobras. Porque havia uma necessidade do capitalismo internacional de transferir as fábricas obsoletas para o terceiro mundo, na linguagem dele, quer dizer, para os países da periferia do sistema. E eles fizeram perderiam isso na competição do capital. Claro, porque primeiro, já começam herdando o velho, aproveitando a planta industrial antiga com uma produtividade mais baixa e, portanto, tendo que penalizar o seu trabalhador com salários mais baixos. Essa é a questão. Aqui no Brasil, nós tivemos primeiro um aspecto positivo, que foi a industrialização. Depois, já no momento de agravamento